o poder da oração do povo de Deus. Continue conosco até o final deste vídeo que você vai ficar sabendo o que aconteceu em resposta às orações daqueles que estavam reunidos, orando, clamando por Pedro que estava na prisão. Continue conosco. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. Amém? Obrigado pela sua audiência. E agora prepare-se, porque vamos para a leitura da infalível Palavra de Deus que está em Atos capítulo 12, a partir do versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos, vocês ouviram esse texto bíblico. Para você que está nos assistindo, está aí na telinha, que a pastora Sara leu, do versículo 12 até o versículo 17 deste capítulo 12 que nós estamos estudando e aprendendo com o Senhor. Então, hoje, com base nesse texto, nós dividimos aqui o texto em 2 tópicos e vocês vão ver que, através desta divisão, que é uma boa divisão, o Espírito Santo vai nos ensinar mais e mais. Por isso, já vamos, sem perda de tempo, já vamos para o primeiro tópico da mensagem de hoje. Pedro foi à casa de Maria. Texto bíblico. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Aleluia. Então Pedro, após ser tirado pelo anjo da prisão, ele foi à casa de Maria, mãe de Marcos. Por quê que ele foi à casa de Maria? Certamente ele tinha certeza que o povo de Deus estava orando. A igreja de Jesus, que estava começando naquele tempo, estava orando. Se você estudar o capítulo 4 deste mesmo livro de Atos, você vai ver que o povo de Deus perseverava em oração. Então, quando os irmãos ficaram sabendo que Pedro foi preso e que já estava marcado o dia da morte dele, o que o povo dele foi fazer? Foi fazer confusão? Foi fazer protesto na rua? Não, o povo de Deus foi orar. O povo de Deus foi orar. E Deus ouviu a oração de Pedro. Deus ouviu a oração da igreja. Obrigado, pastor. Em favor de Pedro. Em favor de Pedro. Aí Pedro chegou na porta e bateu. Uma garota, certamente uma adolescente, ouviu bater na porta e ela conheceu a voz de Pedro. Ela conheceu e a alegria foi tão grande que ela saiu correndo e foi dizer para os irmãos, para as irmãs que estavam orando. E eles até nem acreditaram nela, porque a alegria da menina foi tão grande, eu imagino, ela dizendo, foi Pedro, é Pedro que está batendo na porta. Os irmãos não acreditaram. Aqui aí eu abro um parênteses aqui para dizer, irmãos, toda vez que alguém
dobra o joelho para clamar, para falar com Deus, sem intermediários. É bom que se diga isto, porque Tiago, lá no capítulo 2 da primeira carta, de Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, lá está escrito no versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque o Jesus Cristo, homem, ele está lá no céu, como homem. Ele está lá no céu hoje, na plenitude da sua divindade, ouvindo toda a oração que alguém faz aqui nesta terra, pedindo alguma coisa em nome dele. Por isso que lá em João, no capítulo 14, versículo 13, lá está escrito, foi Jesus que falou, tudo que pedirdes em meu nome, não é em nome de Pedro, não é em nome de Paulo, não é em nome de João, nome de Maria, nome de Raimundo, de Antônio, não. Jesus disse, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Quer dizer, não é Pedro que vai fazer, não é Tiago que vai fazer, não é João, não é Maria, não é Raimundo, não. Ele disse, eu farei. Para quê? Para que o Pai, porque a glória é para o Pai, não é para o homem, não é para nenhum padroeiro. A glória é para Deus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a igreja estava reunida. Em nome de quem? Clamando a Deus em favor de Pedro, em nome de Jesus. Por isso Deus enviou o anjo, por isso o anjo tirou Pedro da prisão e por isso Pedro estava batendo na porta. Agora quem está batendo na porta do seu coração hoje não é Pedro. Quem está batendo na porta do seu coração é o Espírito Santo por meio desta palavra, por meio desta mensagem. Abra a porta. Abra a porta do seu coração hoje, porque quem está batendo não é Pedro. Quem está batendo na sua porta hoje é o Espírito Santo por intermédio desta mensagem. Dá para dar glória a Deus aí? Então glorifique a Deus, porque está chegando aí agora o segundo tópico da mensagem. O testemunho de Pedro. Texto bíblico. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos, Pedro, diz aqui o texto que a pastora Sara leu, que ele insistiu em bater na porta. Pedro insistiu. Acabei de falar que quem está batendo na sua porta hoje, agora, neste momento, não é Pedro. O próprio Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele disse assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Deus está batendo na sua porta hoje, amigo. O Espírito Santo, através desta mensagem, está batendo na sua porta. Eis que estou na sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo, a voz de Deus, a voz do Evangelho, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E este alguém, amigo, é você. É você que, através desta mensagem, está ouvindo, não Pedro, mas está ouvindo Deus, está ouvindo o Espírito Santo bater na sua porta. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer salvar você. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer registrar o seu nome no livro da vida. Ele quer transformar você em uma nova criatura. Voltando ao texto.
Então Pedro, depois daquela euforia, e até daquele momento a alegria foi tão grande que houve uma pequena incredulidade. Menina, o que tu estás falando não é verdade. E aí Pedro entrou, porque a porta foi aberta, fez sinal de silêncio, e ele então passou a contar, a testemunhar tudo o que aconteceu com ele na prisão, como Deus trabalhou, como Deus agiu, como Deus enviou o seu anjo para tirá-lo, para livrá-lo da morte. E foi grande alegria, e Pedro, depois de dar testemunho, diz o texto que ele foi embora. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que ele ia ser procurado em tudo quanto é lugar, pelo próprio Herodes. E ele foi embora. Foi para bem longe. Porque há momentos, irmãos, que a gente tem que fugir. Tem que fugir. O próprio Tiago escreveu na sua epístola, lá no capítulo 4, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, há momentos em que nós mesmos temos que fugir do alcance de Satanás. Quando você está diante de um perigo, principalmente num perigo de morte, se depender de você fugir da morte, fuja. Você não pode fugir da verdade. Pregue a verdade. Aconteça o que acontecer. Pedro continuou estrategicamente pregando a verdade. E o que é interessante aí no texto, pastora Sara, que ele disse, olha, agora vocês comuniquem a Tiago. Quem era esse Tiago? Esse Tiago aqui que Pedro mandou que contassem a ele da libertação dele, era o Tiago, o irmão do Senhor, que agora era o pastor, o líder da igreja em Jerusalém. É bom que você fique sabendo disso. Amém? E agora eu quero orar por você, porque você já está ansioso. Eu quero a oração desse pastor. Eu quero que Deus ore. Aliás, eu quero que Deus transforme a minha vida, porque eu quero aceitar este Deus, a este Jesus como meu Senhor. Jesus é Deus. Quando eu digo aceitar a Deus, é aceitar Jesus, é aceitar o Espírito Santo, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É uma triunidade. É um Deus que subsiste em três pessoas. É um só Deus que ao longo da história se manifestou na figura de Pai, na figura de Filho e na figura do Espírito Santo. É um mistério, nós só precisamos crer. Não precisa entender, você só precisa crer na existência deste Deus trino, único e verdadeiro. Eu vou orar por você agora. Aceite a este Deus como único e verdadeiro Deus. Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de ti, Paizinho, eu compartilhei com os nossos milhares, milhões de amigos que vão assistir a este vídeo. Paizinho, por estas pessoas que estão te aceitando como Senhor e Salvador, eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos perseverem firmes neste caminho até o dia da tua vinda, até o dia do arrebatamento da igreja que está prestes a acontecer. Obrigado, Paizinho, pelo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora, amigos, nós vamos orar pela nossa nação, pelo nosso querido Brasil. O Brasil é nosso. O Brasil é do Senhor Jesus, porque Ele é o Criador do universo e Ele criou o universo, consequentemente, criou o Brasil. O Brasil tem um dono. O nome do dono do Brasil, Deus. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Este Deus é o dono do Brasil. É o seu dono, amigo. Porque você foi criado à imagem, você sabia? Você foi criado para ser aqui nesta terra. Imagem e semelhança de Deus. Você está sendo semelhança de Deus? Pense nisso. Outro dia eu vou voltar a pregar sobre este assunto, sobre sermos imagem
e semelhança de Deus. Mas agora é a hora de nós orarmos pelo Brasil. Você já faz parte do povo de Deus? Então, una-se a nós. Estamos nesse momento num grande exército de oração. Faça parte deste grande exército de oração. Não importa se você está no Brasil, fora do Brasil, não importa. Se você puder, dobre-se o seu joelho agora e vamos clamar em favor deste país. Estamos numa guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades do inferno. É a guerra do bem contra o mal. Do lado do bem está Deus. Do lado do mal está o diabo, que veio só roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio e disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer vida para o Brasil. O diabo quer morte, mas Deus quer vida. Vida abundante, vida triunfante. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te apresento o povo brasileiro. Paizinho, são mais de 200 milhões de vidas que estão precisando ter um verdadeiro encontro contigo. Pai, a maioria das pessoas que habita neste país te conhece apenas de ouvido, de ouvir falar. Mas a maioria precisa ter um verdadeiro encontro contigo. Paizinho, salva o Brasil do caos. Salva o Brasil da morte. Salva o Brasil da destruição. Salva o Brasil da feitiçaria, da idolatria, do roubo, da corrupção, da mentira. Salva o Brasil. Este Brasil é teu. Levanta neste país, meu Deus, um grande exército de homens e mulheres para fazerem parte do teu grande exército de pregadores, de missionários, para que esta nação seja salva e que o mundo seja evangelizado por estes missionários. Faz isto, meu Deus, para a tua honra, faz isto para a tua glória, faz isto para o teu louvor. Amém, amém e amém. Meus amigos, final de mais um vídeo. Tenho certeza que a palavra de Deus que você ouviu jamais voltará vazia. Continue conosco em nossos próximos vídeos, se Deus quiser. Compartilhe o que você viu e ouviu com o seu rol de amigos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, que a maravilhosa consolação do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos e amigos para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém.